Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos porque tua palavra foi lida e teu povo se reúne diante dela para receber do Senhor aquilo que nós mais precisamos. Encorajamento, consolo, auxílio, um refúgio seguro, uma fortaleza, um escudo, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos contemplar a tua beleza mais uma vez, nós queremos contemplar o teu favor. Nós queremos meditar nas tuas grandezas e pedimos que o Senhor possa iluminar-nos, ó Deus, de forma que nós possamos compreender as benditas verdades da tua palavra. Que se houverem pessoas aqui, ó Deus, nessa manhã angustiadas, aflitas, temerosas, que tudo isso possa dissipar na segurança de que o Senhor é o nosso abrigo seguro. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que fala o que é uma espécie de oração. E a minha reflexão nessa manhã eu chamo de a oração de um homem angustiado. A oração, meus irmãos, é o principal exercício da fé. Essa é uma daquelas frases curtas, mas que se nós pararmos de fato para meditar, nós teremos longas reflexões. Quando João Calvino coloca dessa maneira, dizendo que a oração é o principal exercício da fé, ele quer descrever, em outras palavras, que a oração é o movimento pelo qual a nossa fé ganha contornos práticos. Nós podemos dizer, por exemplo, que amamos a Deus, que nós confiamos em Deus, que nos entregamos a Deus, mas se a nossa vida não for uma vida de oração, nós negaremos tudo aquilo que estamos afirmando. E a vida sem oração, ouça, é uma espécie de ateísmo prático. Eu afirmo a realidade de Deus, digo aquilo que Deus representa para mim, mas na prática, sem oração, eu vivo como se Ele não existisse. Mas se tem um momento em que parece que as coisas mudam, quando o jogo vira, é quando o sofrimento vem. Um homem que não se dispõe a orar é sempre alguém que se coloca em uma posição elevada diante de Deus, mas os sofrimentos, as aflições e as dificuldades expõem para nós a nossa condição limitada e nos revelam que de fato nós somos finitos e nós somos frágeis. Deus tem os seus meios para nos fazer acordar da nossa altivez espiritual em acharmos, por mais que não digamos com a nossa boca, mas acharmos que nós podemos viver uma vida a parte dele ou longe dele. E um dos meios de Deus para nos trazer de volta para a realidade, para colocar os nossos pés no chão da vida, para nos despertar igualmente para a oração, é justamente o sofrimento. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. C.S. Lewis chega a dizer que Deus, ele sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer. Ele fala-nos mediante a nossa consciência, mas ele clama em alta voz, ele grita por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos surdos, mas Deus nos desperta por meio do sofrimento. Por isso, ainda que as tempestades da vida e os sofrimentos venham sobre nós, nós não podemos perder
essa chance, essa oportunidade de nos achegarmos ainda mais ao Senhor. O sofrimento e as tempestades não podem ser desprezados. Nós precisamos nos voltar para Deus, encontrar nele refúgio seguro e exercitar a nossa fé por meio da oração. E o nosso texto, a perícope que será objeto da nossa exposição nessa manhã, dos versos 7 ao verso 12, traz para nós a figura de um homem angustiado, de um homem aflito. Davi, que é o autor desse salmo, ele passava por um momento complicado na sua história. Nós não sabemos ao certo qual a situação exata que ele estava enfrentando. Alguns sugerem que o Salmo 27 foi escrito enquanto Davi fugia de Saul, ainda antes de assumir o reinado. Outros sugerem que Davi o escreveu enquanto fugia do seu filho Absalão, já que Absalão o perseguiu ferozmente para tomar dele o trono. Ainda outros que acham que Davi escreveu esse salmo já no final da sua vida, quando os filisteus, descendentes de Golias, tentaram matá-lo. Independente do contexto, qualquer uma dessas três situações eram graves e certamente mexeram com as emoções mais profundas de Davi. Davi estava com medo, Davi estava angustiado, ele estava apreensivo, mas o que nós vemos nos 6 primeiros versículos desse salmo é Davi confiante, com a confiança de que Deus é a sua segurança, de que os seus inimigos, ainda que se levantem contra ele, não teriam êxito contra a sua vida. Foi isso que nós vimos nos 2 primeiros sermões dessa série. Nós enxergamos ainda, no último domingo, o mais profundo desejo da alma de Davi, que era ter comunhão com o Senhor. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, que é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor, contemplar o favor do Senhor, meditar na grandeza do Senhor. Tudo isso ancorado, meus irmãos, na certeza de que Deus é para Davi provisão, é quem lhe guarda, e seus inimigos não prosperariam diante dele. E Davi só poderia responder de uma única maneira, e é dessa maneira que termina o verso 6, louvando ao Senhor. Mas nós chegamos agora na segunda metade desse salmo. A primeira metade, como eu disse, é a confiança de que Deus lhe protegeria, que guardaria do mal. Mas a segunda metade, ela é composta majoritariamente por uma espécie de clamor, uma oração de lamento, uma espécie de pedidos, uma série de pedidos que Davi faz ao Senhor. E um desses pedidos é: Senhor, não me abandones. Perceba, confiança no primeiro movimento, e na segunda metade do salmo, um temor, com medo de que o Senhor vire o rosto, dê as costas para o salmista. É por isso que algumas pessoas, eu já mencionei isso anteriormente, alguns estudiosos acham que esse salmo originalmente teria sido 2 salmos diferentes, porque a estrutura literária é completamente diferente, é louvor, 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 confiança e depois uma série de pedidos. Mas eu penso que esse salmo sempre foi um, porque é assim a realidade da vida. Uma coisa é contemplar o Senhor no seu santuário, outra coisa bem diferente é ver o inimigo se aproximando no campo de batalha. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós estamos confiantes demais, e daqui a pouco nós estamos ansiosos demais. Num dia estamos com fé demais, no outro dia nós duvidamos demais, nós somos homens e mulheres inconstantes. Assim é a nossa vida. A vida é agridoce, é isso que o Salmo nos mostra. Esse é um salmo escrito para gente de verdade, gente que vive a vida de fato. E a grande questão é que, independente do momento de vida que estejamos passando, a oração ela continuará sendo a forma mais sublime de exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, e é isso que o salmista faz. Diante da sua instabilidade, dos seus temores, o salmista ele ora ao Senhor. E esses versos expressam uma confiança na oração. Se no primeiros 6 versículos, na primeira metade, nós vemos uma confiança em Deus, nós vemos aqui igualmente uma confiança em Deus sim, mas uma confiança em Deus por meio da oração. E à luz da oração desse homem, nós podemos aprender algumas lições preciosas. Olha comigo o verso 7 mais uma vez. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me.
A oração do salmista, a oração desse homem que está angustiado, aflita, é dirigida ao Senhor. É a Deus que o salmista imposta a sua voz em clamor. E a ideia de clamar aqui não é simplesmente fazer um pedido, mas é literalmente prantear. É literalmente chorar, suplicar como quem não tem nada para oferecer e como quem precisa de um favor, desesperadamente precisa de um favor de quem está pedindo. Davi não se coloca diante de Deus como um general do exército que dá ordens para os seus subordinados. Davi, ele não se enxerga como um comerciante que deseja barganhar com a outra pessoa. A sua posição nessa oração é a mais baixa possível diante de um Deus que é infinitamente grande, nos mostrando que só clama a Deus quem se enxerga como um homem finito, limitado e fraco. Davi não está diante do Senhor, olha Senhor, eu sou o rei, como é que o Senhor faz isso comigo? Como é que eu passo por uma situação como essa? Não. O homem que se coloca em elevada posição diante de Deus, ele jamais suplicará, ele jamais clamará. E o que o Davi faz é justamente clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor. Isso fica claro quando nós percebemos que nessa oração, Davi não se apoia no seu currículo como guerreiro, em suas habilidades, em seus recursos materiais, suas conquistas ou em sua posição de rei. Ele confia tão somente na misericórdia de Deus. Ele clama na esperança de que o Senhor, por pura graça, se compadecerá dele. Senhor, ouve a minha voz quando eu clamar. Compadece-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Por confiar na misericórdia divina, o salmista sabe igualmente que Deus vai lhe responder. Senhor, olha, eu sou tão finito, tão fraco, limitado demais. Eu clamo ao Senhor, suplico ao Senhor, eu preciso do teu favor sobre a minha vida, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Eu me ancoro única e exclusivamente na tua misericórdia, e por tua misericórdia, Senhor, me responde. Isso nos leva, meus irmãos, a constatar que a oração é um milagre. A oração é um milagre e igualmente é um grande privilégio. É um milagre falarmos com Deus em oração. Nós temos o privilégio de, em nossas lutas, nos dirigirmos a Ele. O Deus que criou todas as coisas e as sustenta. Não apenas está no seu mais alto e sublime trono, mas inclina os seus ouvidos em nosso favor. É um milagre. Temos o privilégio de falar com Ele. É um milagre o fato de que o Senhor age com misericórdia em nosso favor, homens e mulheres pecadoras e pecadores. É um privilégio nosso o fato de que Ele se compadece das nossas aflições. É igualmente um milagre o fato de que ainda assim Deus nos responde. É um grande privilégio de que aquele que criou todas as coisas e as sustenta, igualmente sustenta a nossa própria história, a nossa própria vida. Nós não temos razão alguma, meus irmãos, para que Deus nos ouça, para que Deus se compadeça e ainda assim responda às nossas orações. Eu não sei a sua posição no teu trabalho, eu não sei quanto você tem na conta, mas saiba de uma coisa, diante de Deus isso é palha. Você pode ser alguma coisa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus contextos por aí, mas diante de Deus, você é um miserável, limitado, fraco. Portanto, o Senhor se compadecer de mim, o Senhor se compadecer de nós, o Senhor me responder, somente se um homem clamar. E se um homem clamar, ele está dizendo, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Há pessoas que dizem que se Deus não fizer, Ele não é Deus. Ou ainda, que se Ele não responder favoravelmente, é porque você não orou o suficiente ou não fez o suficiente. Mas quem somos nós para receber o favor de Deus, meus irmãos? Que tipo de teologia maluca é essa? Que diz que se Deus não fizer, porque está errado, é porque Ele não é Deus. Não. Ele é Deus se fizer, se não fizer, se achar bom, se achar ruim. Ele é Deus independente do que eu ache ou do que eu queira. Isso não se sustenta biblicamente. Nada, simplesmente nada nessa vida pode nos fazer ser aceitos por Deus se Ele, em primeiro lugar, não agir com graça e misericórdia sobre as nossas vidas.
Alguém já disse que a oração encontra sua esperança não nas qualificações daquele que ora, mas no caráter e no plano de Deus que está ouvindo. A oração encontra sua esperança não nas qualificações daquele que ora, não é no nosso currículo, mas no caráter e no plano de Deus que está ouvindo. E isso, saiba, é um tremendo milagre. Portanto, mesmo que não tenhamos nada para oferecer ao Senhor, que nos faça ser ouvidos por Ele, aceitos por Ele, nós podemos nos aproximar e buscar a sua presença com confiança. E essa é a compreensão que o verso 8 nos traz. Olhe comigo o verso 8, mais uma vez. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Eu quero que você perceba um movimento interessante nesse verso. Não perca de vista ou não tire da sua mente que o contexto desses versos, do verso 7 ao verso 12, está inserido no contexto de uma oração. Davi está orando ao Senhor, falando com o Senhor, clamando ao Senhor, e ele experimenta nesse movimento maravilhoso algo incrível. Davi sabe que as suas adversidades são reais, o inimigo é forte, as tribulações o deixam angustiado. Davi já havia dito que o Senhor lhe seria abrigo no dia da adversidade, mas ele, como um homem temeroso, está com medo. Ele é limitado. Seus inimigos estão à espreita para devorar a sua vida. Como eu disse, uma coisa é contemplar o Senhor no seu santo templo. Outra coisa é você estar no campo de batalha ouvindo os inimigos vindo até você para literalmente rasgar a sua carne, como nos diz o verso 2. A cena de triunfo que nós vimos nos versos anteriores parece que ainda está no aspecto futuro. Pela forma que Davi ora aqui, pela forma que ele se apresenta nessa oração. O que nos parece que nesse momento Davi está completamente ansioso por um favor divino e por isso ele clama por misericórdia para que Deus o responda. E observe um movimento incrível aqui. Enquanto Davi orava ao Senhor, ele diz que em seu íntimo, no mais profundo do seu ser, lá no seu coração, se ouve uma voz que diz assim, buscai a minha presença. Há outras versões, talvez a Ara, se não me engano, vai dizer assim, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Uma outra versão diz assim, meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. É como se Davi dissesse assim, enquanto eu orava, enquanto eu meditava no Senhor, o Senhor me disse assim, Davi, busque a minha presença. No momento de oração, Davi orando, clamando ao Senhor, meditando no Senhor, meditando nas grandezas do Senhor, é como se ele tivesse ouvido lá no íntimo do seu ser, Davi, me busque a minha presença. E nesse santo movimento, nesse diálogo santo, o que é que Davi faz? Ele busca, ele diz, buscarei, Senhor, a tua presença. Você já passou pela experiência de falar com Deus, de clamar ao Senhor e em oração o Senhor te responder e te dar paz? Eu sei que Davi estava ali no campo de batalha contra as pessoas, outros guerreiros, pessoas que dariam a vida por ele, mas esse é o tipo de experiência que ninguém ia passar por Davi, não. Orar, clamar ao Senhor, meditar no Senhor e lá no íntimo do seu ser o Senhor dizer assim, busque a minha face, busque a minha presença. Davi só experimentou isso, meus irmãos, porque ele desenvolvia um relacionamento com Deus, que é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida. Deus faz um convite para Davi, para que Davi buscasse a sua presença, e buscar a presença do Senhor é o mesmo de que desenvolver uma comunhão íntima com o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo a Davi assim, continue me buscando, Davi. Persevere. As lutas são grandes, a jornada é pesada, as dificuldades existem, as circunstâncias são contrárias, mas permaneça ao meu lado. Persevere, continue.
Eu sou abrigo, eu sou proteção. Não canse de desenvolver um relacionamento comigo. E Davi responde: eu sei, Senhor. Eu sei que tu és abrigo para todos os que em ti confiam, e eu buscarei a tua presença. Momentos de aflição, tribulações, meus irmãos, nós colocamos em xeque a nossa fé. Nós colocamos muitas vezes em xeque o nosso Deus. Será que Deus não me ama? E aí, uma voz convida Davi, o próprio Deus convida Davi a buscar a sua presença. Continue perseverando. Desenvolva um relacionamento comigo. Não desista. E nessa busca pelo Senhor, pela presença de Deus, Davi clama pelo favor do Senhor. E o verso 9 nos diz assim: não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira teu servo. Tu tens sido a minha ajuda. Não me rejeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Deus convida Davi a continuar perseverando, a desenvolver um relacionamento com Ele. Davi diz: Senhor, eu vou buscar a Tua face, eu vou buscar a Tua presença. E diante disso ele diz assim: mas não esconda de mim o rosto. E aqui há 4 pedidos ao Senhor em forma de negativa. Não escondas de mim o rosto. Não rejeites com ira teu servo. E ele diz novamente: não me rejeites, ou não me recuses, nem me desampares. Davi sabia, meus irmãos, de acordo com a lei de Deus, que esconder o rosto significava dar as costas, ou seja, ser rejeitado. E Davi não queria que nessa busca o Senhor desse as costas para ele. O temor do salmista, portanto, era ser ignorado e abandonado por Deus. O salmista queria receber o favor do Senhor, pois o favor do Senhor é tudo o que nós mais necessitamos, sobretudo quando nós passamos pelos dias maus. E nessa linguagem, o favor do Senhor viria sobre Davi se Deus resplandecesse o rosto sobre ele. O favor do Senhor seria verdade para Davi se Deus, ao invés de ocultar a sua face, ao invés de ocultar o seu rosto, resplandecesse o seu rosto sobre Davi. E eu tenho certeza que as palavras que Davi ecoa nessa oração não são palavras inventadas. Certamente ele está ecoando a bênção sacerdotal em Números capítulo 6, quando o próprio Deus diz a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O favor do Senhor, a paz do Senhor vem quando Ele resplandece o seu rosto sobre nós. À luz dessa realidade, é como se Davi estivesse dizendo: Senhor, me faz realmente experimentar que estás perto de mim. Eu quero ser alvo do teu favor, da tua graça. Tu és o meu auxílio, a minha salvação. Eu preciso, eu careço da tua paz. Não me rejeites, não me ignores, não me desampares. É provável que muitos aqui, meus irmãos, já tenham orado como Davi. É provável que diante das lutas e dos temporais dessa vida, você tenha medo de que Deus desampare você. Ou talvez hoje mesmo você se pergunte o porquê você tem sentido que Deus o abandonou. A luta é tão grande que você ora e diz: Senhor, Tu me chamastes para perto de Ti. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou Te buscando, não falta um culto. Mas parece que o Senhor está me deixando sozinho. Tu sempre fostes meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. E uma coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com Davi, ouça bem: há momentos de deserto na alma humana. Há momentos de deserto na alma humana. Há momentos de sequidão. Há momentos em que a nossa visão fica turva e perdemos o foco daquilo que realmente alimenta a nossa esperança.
E saber que nós temos um homem que escreve essas palavras é encorajador para nós. Por isso que eu disse que aprender com os salmos, que ler os salmos, que olhar o contexto dos salmistas, é muito interessante, é muito importante para nós, porque nós nos enxergamos muitas vezes como se fosse um espelho. Nós olhamos para Davi e dizemos, olha, eu estou passando por algo parecido que esse homem, e isso é confortador para nós. Sabe por quê? Porque nós não fomos os primeiros e nem seremos os últimos a passar por dias assim. Você não foi o primeiro da história humana que está passando por uma aflição dessa natureza, da natureza que você está enfrentando. Há muitas pessoas que já passaram por isso e há outras que ainda vão passar. Eu não quero com isso, com essa realidade, te encorajar a ignorar o sofrimento só porque é normal nesse mundo falido por conta do pecado. Mas eu quero que nós olhemos para homens como Davi, para ver onde eles encontraram amparo e refúgio seguro nos dias maus. O que nos conforta é saber que há uma pleiade de santos, homens e mulheres que passaram pelas tempestades da vida debaixo da graça de Deus. Isso nos encoraja, meus irmãos. O mundo pode ter mudado, os problemas podem ser outros, mas o nosso Deus jamais mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo luz, salvação, abrigo e fortaleza da vida de todos aqueles que se achegam a Ele com confiança pela fé. Talvez você não passe pelo problema que Davi passou, pelo problema que os mártires da igreja enfrentaram, pela depressão que Spurgeon, por exemplo, passou, mas você tem as suas lutas, você sabe onde o seu calo aperta, você tem as suas aflições, e por mais que o mundo tenha mudado, avançado em algumas partes, o nosso Deus permanece o mesmo. O salmista Davi foi um dos homens que, em momentos de angústia, perseveraram na fé, com confiança de que somente o Senhor é refúgio certo. Somente o Senhor é refúgio certo. A guarda do Senhor sobre as nossas vidas nunca vai falhar. Você quer ver como é que o salmista expressa isso? Olhe comigo o verso 10. Vamos ler todos juntos? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Gabriel, você teria coragem de abandonar o seu filho? Jamais. Jamais. Davi não está dizendo que ele, em algum momento, foi abandonado pelo seu pai. Não é isso que ele está dizendo, nós não temos na história algo que afirme isso. Ele está fazendo aqui o uso de uma linguagem hipotética. Essa declaração é um provérbio bastante conhecido daquela época. O salmista está nos levando a pensar que é inimaginável cogitar que um pai ou uma mãe abandonem o seu filho. Mas você sabe, eu sei que isso pode acontecer, não é verdade? É inimaginável pensar que um pai ou uma mãe que geraram um filho possam abandonar essa criança. Mas nós sabemos que nesse mundo caído e cheio de pecado, cheio de corrupção, isso acontece. Mas, se ainda assim isso acontecer, Deus jamais desamparará os seus. É difícil pensar em um pai e uma mãe que abandonam o seu filho. E é impossível pensar que Deus abandonará os seus. O amor de Deus por nós, meus irmãos, é infinitamente superior ao amor de um pai ou de uma mãe, porque eles estão sujeitos a falhar. São homens e mulheres que são pecadores. Mas o amor de Deus nunca, nunca, nunca falhará. Essa é uma verdade que é dita pelo próprio Deus por meio do profeta. Davi diz, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor vai me acolher. Olha o que é que Deus diz pela boca do profeta Isaías, Isaías capítulo 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Deus não desampararia Davi, assim como ele também não nos desampara.
Por isso que ele diz: Senhor, não me desampares, não esconda o teu rosto de mim, não dê as costas para mim. E ele se lembra de uma verdade gloriosa: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai me acolher. Por mais que as circunstâncias conspirem contra o amor de Deus, é certo que Ele jamais nos abandonará. Por mais que eu e você coloquemos em xeque o amor de Deus por nós, porque nós estamos imersos em aflições e tribulações, nós sabemos que Ele nunca vai nos abandonar. Ele não esconde o rosto para os seus filhos, Ele não nos recusa, Ele não nos rejeita. Ele é fiel à aliança de que Ele fez com o seu povo, de que Ele seria sempre o nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que eu e você podemos confiar plenamente em Deus e depositar a nossa vida e a nossa segurança tão somente no Senhor. As palavras de Davi são hipotéticas em relação a ele, já que seus pais nunca o abandonaram, mas eu sei que essa é uma realidade dura na vida de algumas pessoas. Talvez alguém aqui já tenha sido abandonado pelo pai, pela mãe, talvez pelos dois. E eu sei que isso deixa uma ferida aberta no nosso coração, já que o sentimento de rejeição e revolta é muito forte. Há pessoas que estão traumatizadas, oprimidas por conta dessa dor, por conta da rejeição, porque foram rejeitados pelo seu pai e a sua mãe. Mas a palavra de Deus nos traz um consolo, e traz um consolo específico para essas pessoas também. O Senhor me acolherá. O Senhor acolhe todos aqueles que estão desamparados, e só Ele tem o poder de transformar feridas abertas na alma em cicatrizes fechadas, onde você olha, sabe o que aconteceu, mas lembra-se que foi tratado por um pai mais excelente. Em Deus, o órfão encontra um lar. Deus nos acolhe. Os versos 11 e 12, eles continuam os pedidos do salmista nessa oração. O verso 11 diz assim: Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Perceba que Davi não se reconhece apenas como um adorador, alguém que busca a presença de Deus. Ele se apresenta também como uma espécie de peregrino que está comprometido a seguir o caminho do seu Senhor. E em trilhar o caminho do Senhor, o salmista ele encontra resistência aqui a cada passo. É por isso que ele começa pedindo ao Senhor, ao próprio Senhor, que lhe ensine o seu caminho. Davi não quer andar em seus próprios caminhos, mas ele quer trilhar o caminho proposto pelo Senhor. Isso é interessante, meus irmãos, porque diariamente somos convidados a trilhar outros caminhos, outras direções. Mas o salmista diz: Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana. Davi não quer trilhar caminhos ou terrenos difíceis, irregulares, ele quer ter segurança na jornada. O seu grande desejo é que o Senhor o pegue pela mão e o conduza e o leve em veredas planas. É como se Davi estivesse dizendo assim ao Senhor: Senhor, não me deixe pisar em falso, mas me aponta as pedras firmes, para que eu não venha a tropeçar, porque os meus inimigos estão na minha cola. Meus inimigos querem devorar a minha vida. O salmista pede que o próprio Deus seja para ele um mestre, um professor, alguém que possa guiá-lo por um caminho seguro, já que os seus inimigos esperam que seus pés vacilem e farão de tudo para derrubá-lo. Há muitas coisas, meus irmãos, que concorrem nessa vida e que irão concorrer para que nossos pés vacilem em nossa peregrinação aqui. Há muitas situações que virão sobre nós que nos levarão à lona, e a vontade dos nossos adversários é justamente essa, a nossa ruína. Nós podemos cair, é verdade, mas jamais poderemos ficar no chão. Precisamos que o Senhor nos pegue pela mão, nos guie por uma vereda plana. Por isso nós precisamos andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é sempre melhor do que todos os outros caminhos que se apresentam para nós. Há pessoas que estão enfrentando aflições e problemas na sua vida, porque trilharam caminhos errados, e perceba a grandeza da misericórdia de Deus.
Não está em voga aqui qual é a aflição ou o que causou a aflição, mas a misericórdia de Deus que nos assiste. Mesmo sendo ruins, mesmo trilhando outros caminhos e tropeçando nesses caminhos, e machucando nossos joelhos e nossos pés nesses caminhos, nos caminhos que o mundo nos sugere, ou nos caminhos que nós mesmos construímos para a nossa própria vida, o Senhor ainda assim assistirá àqueles que são contritos de coração. O caminho do Senhor não é tortuoso. O caminho do Senhor é claro, é plano e seguro. O caminho que o mundo e o pecado, o diabo nos apresentam, são sempre caminhos escorregadios e estão aí sempre para a nossa destruição. Por mais que você ache, não, esse caminho é o melhor caminho a seguir, mas lá na frente, você vai ver onde esse caminho vai te levar. Ele vai te levar à destruição. É por isso que ele clama no verso 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. A vontade dos inimigos de Davi é justamente derrubá-lo, e por isso ele afirma que precisa de Deus para protegê-lo, de cair sob o controle de seus adversários, que usam acusações falsas contra ele. Os inimigos de Davi levantaram-se contra ele e atentam contra a sua honra, mentem ao seu respeito e respiram violência. E o grande desejo do salmista é para que o Senhor lhe mantenha em plena e total segurança. O salmista quer trilhar o caminho da verdade sem se desviar. Ele quer que o Senhor mesmo ensine o melhor caminho que ele deve percorrer. Eu penso que nesse ponto, Davi ele lembrou-se das palavras que ele mesmo profere no Salmo 25, versos 4 e 5, quando diz: Senhor, faze-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco minha esperança o dia todo. A esperança do salmista não estava em seus recursos. A esperança do salmista não estava nas suas habilidades, nos demais guerreiros que estavam com ele, mas estava depositada no Senhor. Essa é a grande confiança desse homem que está aflito, mas ainda assim é esperançoso. Tiago, capítulo 5, verso 13, nos diz: alguém entre vós está aflito? Ore. É isso que Tiago nos diz. Alguém entre vós está aflito? Ore. Esse é um glorioso imperativo, meus irmãos. Orar é aquilo que uma alma mais necessita, sobretudo a alma aflita. Nós não temos outra viva segurança senão o Senhor. Ore. Exercite a sua fé. A oração é o principal exercício da fé. Diante da adversidade, da tribulação, muitas vezes nós procuramos outras coisas, outros caminhos, outros meios de resolver o nosso problema, mas devemos, em primeiro lugar, clamar ao Senhor, depositar a nossa viva esperança no Senhor, pois é o Senhor quem pode nos livrar de todo mal. Eu penso que, igualmente, esses versos são para nós como uma espécie de janela pelo qual nós podemos ver adiante. E Davi, em sua oração, ele nos aponta para aquele que viveu a vida mais perfeita de oração, que é o próprio Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, ele desfrutou da comunhão que ele tinha com o Pai desde a eternidade. Desde a eternidade, a própria divindade, a trindade, vivia em plena e total harmonia, em uma comunhão. E é essa mesma comunhão que em seu ministério terreno, Jesus continua desenvolvendo por meio da oração. Isso é tão interessante porque isso marcou os seus discípulos. Jesus realizou muitos milagres. Jesus foi uma pessoa que proferiu belos discursos. E eu imagino aqueles homens indoutos, olhando Jesus discursando, né? Prendendo a atenção de 5.000 pessoas. E perceba, eles não pedem assim: Senhor, ensina-nos a fazer esse milagre aí. Eu achei maneiro. Esse negócio de cuspir no chão e pegar o lodo assim, botar no olhinho assim, do cego, e o cego voltar a enxergar. Achei legal. Tem alguma técnica aí para a gente fazer isso? Eles não pedem a Jesus que ensina a fazer os milagres.
Tampouco eles pedem a Jesus, ensina-nos a nos colocar diante de uma multidão. Nos dá o poder da oratória. Nós queremos igualmente discursar como o Senhor faz. Porque o discurso é perigoso, os irmãos sabem. Quem tem uma oratória perfeita, sabe se comunicar, ele consegue aplicar as coisas mais nocivas possíveis no meio do povo. É um poder isso. E eles não pedem a Jesus o poder da oratória. Eles pedem a Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Jesus. Porque isso impactou fortemente aqueles homens. E no momento crucial do seu ministério, quando ele diz que a sua alma estava profundamente triste, profundamente angustiada, Jesus foi ao Getsêmani para orar, e estando em agonia, ele suava, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Constante agonia, o coração triste, pesado, uma alma aflita. O nosso Senhor passou por tudo isso. Ele estava prestes a ser capturado pelos seus inimigos. Os seus inimigos já tramavam contra a sua vida. Poucos minutos depois, ele seria preso, ele seria alvo de falsas testemunhas, ele cairia nas mãos de homens que respiravam violência, para então ser açoitado e levado para morrer na morte mais maldita possível e sangrenta possível, que era a cruz do Calvário. E perceba, a nossa grande esperança em nos achegar a Deus hoje, com a certeza de que Ele não esconderá de nós o rosto, não nos rejeitará e nem nos desamparará, é porque a ira do Pai, que seria destinada a nós, foi sofrida por outro. Por isso nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, sabendo que não seremos alvos da ira divina se clamarmos e nos apresentarmos diante do Senhor, se buscarmos a face do Senhor, porque Jesus já tomou o cálice da ira em nosso lugar. A separação que nos cabia foi suportada por Jesus. E porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus, Deus valida isso, ressuscita-o dos mortos, e essa é a nossa maior esperança. Ele veio pavimentar e reatar um relacionamento que nós temos perdido com o Senhor. Por isso que uma das bênçãos de sermos justificados mediante a fé é justamente ter acesso a Deus, é ter paz com Deus, sabermos que Deus não é o nosso inimigo, é verdade, mas igualmente temos a bênção de termos acesso a Ele, de desenvolvermos um relacionamento constante e ininterrupto com Ele. Podemos orar, podemos falar com Deus, não porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque nós temos recursos, porque seu currículo é recheado, não. Nós podemos orar, ter acesso a Deus por intermédio de Jesus. Podemos dizer, como o próprio Davi no Salmo 23, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Somos como ovelhas que trilham caminhos, mas nós temos segurança, não em nós mesmos, nos nossos pés ou no terreno. A nossa segurança está no pastor que nos tranquiliza, no pastor que nos acompanha. Essa é a certeza que nós temos de que temos um Deus que caminha ao nosso lado. Jesus disse que estaria com seus discípulos todos os dias até o final dos tempos. Ele guiará a nossa alma por uma vereda plana para sempre. E tudo isso não está pautado naquilo que podemos oferecer a Deus, mas em sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E confiados na misericórdia divina, mesmo angustiados e aflitos, podemos orar. E ao orar, podemos ouvir o Senhor dizendo: busque a minha presença, tenha esperança, tenha paz, tenha confiança de que a sua alma estará para sempre guardada com Jesus. Nós podemos sofrer, meus irmãos, nessa vida, mas jamais sofreremos como quem não tem esperança. É diferente o cristão sofrendo. Podemos dizer como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, quando ele diz assim:
Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a grande promessa sobre as nossas vidas. E a chave que nos livra da prisão da ansiedade, do medo e dos temores é ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus que diz em sua palavra: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, se achega a Deus com humildade em oração, confiando na misericórdia divina. Você não tem nada para oferecer a Deus. Confie nele mesmo. Confie em sua misericórdia e sua graça sobre a sua vida. As aflições e as dificuldades são o Senhor dizendo: venha me buscar. E a nossa resposta deve ser: eu buscarei, Senhor, a tua face. O sofrimento é o megafone de Deus, despertando o homem surdo para a realidade de quem ele é e do que ele de fato precisa. Na busca pelo Senhor, jamais se esqueça que somos alvos da graça do Senhor. Ele jamais ocultará o rosto para aqueles que se achegam a Ele por intermédio do seu Filho. Você pode orar, desenvolver uma vida de oração, confiando de que Ele vai te ouvir e que Ele vai te responder de acordo com a sua soberana vontade. Porque você se apresenta diante dEle por intermédio de Jesus. Os caminhos propostos pelo mundo são irregulares e escorregadios. Mas só o Senhor nos aponta um caminho seguro, e Ele já o fez. Jesus é o caminho para todos aqueles que querem trilhar uma vereda plana. Jesus é o caminho para todos aqueles que desejam trilhar uma vereda plana. Com isso em mente, exercite a sua fé e ore com confiança, na certeza de que o Senhor te ouve, terá misericórdia de você e te responderá de acordo com a sua soberana vontade. Vamos exercitar a nossa fé? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, eis o teu povo, Pai, que se reúne diante do Senhor. Saudáveis, dispostos fisicamente, mas infelizmente muitos de nós estão raquíticos na oração, pois não exercitam a fé por meio da oração. Tem misericórdia de nós, Pai, pelas vezes que nós nos colocamos em uma posição elevada diante do Senhor com as nossas atitudes. Nós sabemos que o sofrimento é o Senhor nos trazendo para perto, nos convidando para buscar a Tua face, a Tua presença, a desenvolvermos um relacionamento mais profundo e íntimo contigo. E nós pedimos ao Senhor: ajuda-nos, Pai, a responder positivamente ao chamado do Senhor. Que nós não esperemos momento de tribulação e de aflição para fazer aquilo que nós necessitamos fazer durante todos os dias da nossa vida. Ó Deus, nós não temos controle algum, gerência alguma sobre a nossa história, Pai. Num piscar de olhos, parece que a nossa vida escorrega diante de nós, e de fato assim o é. Nós precisamos do Senhor. Temos trilhado caminhos tortuosos, escorregadios, mas queremos trilhar o caminho da verdade, o caminho do Senhor, o caminho que o Senhor nos apresenta na Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a trilharmos o caminho perfeito e a trilharmos o caminho que foi pavimentado por Jesus, pois Ele mesmo é o caminho. Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos a Tua graça sobre as nossas vidas e que a oração, o tempo de oração, seja sempre uma bendita hora em nossa agenda. Ajuda-nos, tem misericórdia do Teu povo e coloca dentro de nós a certeza de que o Senhor nunca vai nos deixar, jamais nos abandonará. E o Teu povo que se reúne diz amém e amém.